Olá, mais uma aula do estudo Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 15 de abril de 2024. Estamos fazendo a segunda aula do Êxodo. Vamos falar um pouquinho de Moisés e das pragas do Egito, tá? Bom, esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita. Eu sempre falo isso, né? Porque é muito importante que a gente coloque essas ressalvas. Eu sei que parece repetido, mas assim, eu não tenho intenção de brigar com ninguém, de estabelecer controvérsia. Tudo que a gente faz aqui, a gente estuda o que está escrito no Antigo Testamento e a gente olha com a doutrina espírita, com a visão espírita. E a visão espírita tem a chave para que a gente entenda algumas coisas que acontecem ali, alguns símbolos que estão ali. A gente também usa outras fontes religiosas de várias religiões que nos ajudam também, e científicas também, que nos ajudam no entendimento do estudo. Então, o Êxodo, ele tem esse roteiro aí, a gente ainda está na libertação do Egito, ainda vamos ficar a reunião de hoje ali, semana que vem já vai para a caminhada no deserto. Tá? Então, nossos objetivos de hoje, que eu estabeleci, a gente dá uma visão do que era o Egito na época, a gente vê essa disputa, né, de Deus versus Faraó, das 10 pragas, que é bastante interessante, e vamos ver o que a ciência fala e o que a visão espírita fala dessa discussão, dessa disputa de Deus e do Faraó nas 10 pragas ali, os 10 sinais. Bom, relembrando, o livro Êxodo ele é dividido em 3 partes, do capítulo 1 até o 18, né, a gente chama de libertação, termina lá com a Páscoa. A segunda parte fala de fidelidade, e vai do capítulo 19 ao 24, que fala da aliança de Deus com os israelitas, os 10 mandamentos, ali é o símbolo disso, né? O símbolo é a aliança. E a última parte é a comunhão, em que o símbolo é o tabernáculo, é o templo, que vai do capítulo 25 até o 40. Ali já começam várias leis, várias regras, aí nós vamos estudar isso mais para frente. Bom, a parte de libertação também é dividida em 3. A primeira parte é a aflição, que vai do 1 até o 11, que é o que nós vamos ver hoje. A gente pretende chegar lá no final do 11. Depois vamos ver o fim do cativeiro, que é do capítulo 12 até o 14, e depois a peregrinação até o Sinai, que é do 15 até o 18. Então, hoje nós vamos falar ali da aflição. Bom, o que é o Egito? O Egito é uma das civilizações mais antigas que existem. O ser humano habita no Vale do Nilo desde a Idade da Pedra. Em algum momento, entre 1700 e 1650 a.C., o Egito foi invadido por um grande grupo de estrangeiros. Esses estrangeiros, muitos deles eram semitas. O que são semitas? Pessoas de raça e língua similares à dos patriarcas israelitas, que logo conquistaram o Egito. Eles conquistaram o Egito. Então, a história escrita do Egito de Faraós data do ano 3000 antes de Cristo. Antes da época de Abraão, dos poderosos faraós que haviam conquistado todas as regiões até o sul do Sudão. Só que a gente aprendeu lá no Caminho da Luz que os egípcios vieram de Capela 3000 anos antes de Cristo. Então, mais ou menos nessa época é que começou assim, essa época de ouro do Egito. Coincidiu, obviamente, com a vinda dos espíritos que vieram de Capela. Então, desde a capital, no nordeste do delta do Nilo, os governantes semitas, que era chamado de Ixos, controlavam um império que abrangia a maioria do território egípcio e toda a Palestina. Alguns estudiosos até falam que ele foi um desses governantes que protegeu José. José, né, que a gente estudou há 2 reuniões atrás. Então, o faraó da época de Moisés. Isso existe algumas controvérsias. Algumas pessoas dizem que é um faraó, outros dizem que é outro, dizem que é melhor não falar nada. Mas, normalmente, é atribuído a Ramsés II. Como assim? O que eu faço? Eu vou pegando a coletânea, o que aparece mais eu uso. Então, eu estou usando aí Ramsés II. Então, próximo do ano 1550 a.C., o Império Ixo foi derrotado. Amoses I fundou uma nova dinastia de faraó. Esse império expandiu, atingiu máxima extensão nos reinados de Tutmoses III e Ramsés II. Lembra que a gente viu que o nome de Moisés, de origem egípcia, que ele vem de Tutmoses, que ele vem desse Moses, do Moisés, é uma homenagem ao
Tutmoses III. E o Ramsés II é que é o faraó da época de Moisés. Tá? Uma coisa interessante, as roupas. Né? A gente vê filme, né? Então eu fui ver, a gente vê muito filme, eu fui ver como é que era a roupa. Né? A roupa deles era de linho, eram de linho. Homem usava saia e mulher usava vestido, com alça. Os ricos vestiam linho fino plissado. As mulheres entendem o que é plissado, eu tenho que pesquisar. Em geral, branco. Quando se vestiam para ocasiões especiais, usavam perucas e joias. Anéis, braceletes, colares, fitas para a cabeça. Mantinham sua pele suave com azeite e usavam maquiagem para os olhos e perfumes. Aí eu peguei uma fotinha com as roupas. Né? Eles separam o Império Médio, o Império Novo, o Império Antigo. Nós estamos falando perto do Império Médio e do Novo, que é essa época aí. Então as roupas eram mais ou menos assim. Então a gente vê, no cinema, a gente vê algumas coisas mais rebuscadas, né? Mas não eram roupas simples, até porque não dava para ter muita coisa, porque tinha que ser panos amarrados, né? Não tinha não tinha costura como a gente tem hoje, né? Mas só uma curiosidade. Deuses do Egito. Eles tinham muitos deuses. Eles tinham deuses para tudo. Tinha deuses que governavam os fenômenos naturais, Deus da verdade, Deus da justiça, da sabedoria. O rei do mundo dos mortos, o Deus, né, do mundo dos mortos, era Osíris. Ele que tinha as chaves da vida após a morte. E o faraó era intermediário entre os deuses e as pessoas. Nos templos, os sacerdotes serviam aos deuses como se fossem reis humanos. E as pessoas comuns só viam as imagens, né, das grandes divindades nos dias de festa, porque eles saíam em procissão. Bom, tendo todo esse pano de fundo aí, né, o Egito, a gente imagina o Egito, toda aquela grandiosidade, né, já tinha, né, o Ramsés foi que fez a esfinge, né, ele já tinha feito várias obras, os templos gigantes, e os hebreus, os israelitas, eram a mão de obra que eles usavam para construir os templos, para fazer aquelas construções para o faraó. Então Moisés vai conversar com o faraó. Isso lá no capítulo 5. O capítulo 5 ele começa logo depois que Moisés encontra o irmão. Arão vai, né, o Moisés traz a família lá de Midian e Deus aparece para o anjo, né, aparece para Arão e fala para Arão encontrar o irmão. Eles não se conheciam. É óbvio que o irmão mais velho tinha visto o irmão mais novo nascer, mas não se conheciam na época adulta. Então Arão vai encontrar Moisés. E eles se encontram. Tá? Primeira coisa que eles se encontram e Moisés fala para Arão: Deus falou para mim que eu tenho que ir para o faraó e tenho que falar com o faraó um monte de coisa. Ele me disse que você vai comigo. Aí o Arão falou: não, Deus me apareceu no sonho e me falou realmente: olha, eu tenho que ir com você e eu sei que quem tem que falar. Eles foram lá, combinaram. Então Moisés e Arão foram e falaram com o faraó. Bom, assim falou Deus, Yahvé, o Deus de Israel: deixa meu povo partir, para que me façam uma festa no deserto. Então, a primeira coisa que Moisés e Arão fazem é falar para o faraó: ó, deixa o povo ir embora, porque Deus está mandando. Deixa meu povo partir. Aí o faraó responde: quem é Yahvé para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Israel, Yahvé, tampouco deixarei Israel partir. Aí eles disseram: o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus, para que não nos ataque com peste ou com a espada. No versículo 2, eles pedem para deixar sair. No versículo 3, ele fala assim: deixa a gente ir por 3 dias. Para a gente ir no deserto fazer sacrifícios para Yahvé. Que se você não deixar, Deus vai atacar a gente com peste ou com a espada. Bom, então o faraó falou: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo do seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Ele estava preocupado, né? Ele fala assim:
Eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interrompeis as suas tarefas. Ele estava preocupado que os israelitas, os hebreus, iam fazer greve. Tu quer parar o trabalho 3 dias para ir lá no deserto para sacrificar para um Deus que eu não conheço? Nada de greve. E aí, o Moisés fica bem chateado e manda eles embora. No mesmo dia, o faraó dá ordem para os seus inspetores e para os escribas dos hebreus, falando: olha, não dê mais palha, não dá mais palha para eles. Por que ele fala isso? Os hebreus faziam os tijolos. E os tijolos, eles pegavam a argila, misturavam com palha, e com essa mistura eles botavam em molde, né, cúbico, e colocavam no sol para que a mistura secasse e endurecesse. Aí tinha lá o tijolo. Aí o faraó fala: olha, vocês não vão ter mais palha. Não tem mais palha. E o que é pior, vocês não vão diminuir a quantidade de tijolo que vocês têm que fazer. Vocês têm tempo para rezar, querem fazer sacrifício, então não tem mais isso. Vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolo e agora vocês mesmos têm que achar a palha. Aí os escribas ficaram chateados, né? E vão para Moisés reclamar. Moisés, o que vocês fizeram? Porque o faraó não diminuiu nada a produção de tijolo. Aí eles falam para Moisés: que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornaste odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então os próprios escribas de Israel reclamaram com Moisés: pô, tu falou com o faraó para deixar a gente sair, ele piorou a situação. E Deus está olhando. Aí Moisés, então, vira para Yahvé e fala: Senhor, por que você... Ele faz uma oração. Por que maltratas esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E, de fato, não liberaste o povo. Isso é interessante porque foi até o tema da minha palestra de hoje de tarde. Né? É do bem e do mal sofrer. Porque o pessoal lá de Israel estava escravizado. E eles querem sair, mas não... mesmo escravizado estava bom. Eles não querem sair. Para poder sair, eles vão precisar passar por um aperto ali que os egípcios, que o faraó vai mandar. E eles não querem. Eles querem sair numa boa. Não querem se esforçar para se libertar. Eles não estão com vontade, né? Não estão assim, não querem se submeter a nenhuma aflição extra para se libertar. Preferem ficar escravos. Olha só, quantas vezes na vida a gente está numa situação ruim, mas para sair dessa situação ruim a gente precisa tomar atitude. A gente não toma atitude porque já está acostumado com a situação que a gente está. E tem medo de que, se eu tomar uma atitude, as coisas vão piorar. E as coisas vão piorar para depois melhorar. Só um parênteses aqui. Sair da zona de conforto, né? É difícil. E tem um monte de exemplo que a gente pode falar sobre isso, eu não vou entrar, mas quantas vezes as pessoas estão numa situação ruim, né, às vezes até de violência, e você não se submete àquela violência, à escravidão, né, e não quer sair daquilo para não ter que brigar. Né? Então, lá no capítulo 6, versículo de 2, até o capítulo 7, versículo 13, existe uma narração da vocação de Moisés. Moisés faz aquela prece, e aí Yahvé fala para Deus. Yahvé fala para Moisés: eis que eu te fiz como um Deus para o faraó. E Araão, teu irmão, será teu profeta. Olha só que expressão que usa. Eu te fiz como um Deus, minúsculo, para faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que ordenar. E Araão, teu irmão, falará com o faraó. Se o faraó vos disser: apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: toma tua vara e lança diante do faraó, e ela se transformará em cobra. Eu esqueci de falar isso, né? Mais cedo, antes da gente começar até o capítulo 5,
Moisés, quando conversa com o Yahvé, ele duvida. O Deus duvida. Aí Deus fala assim: pega esse teu cajado e joga no chão. Ele joga, vira numa serpente. Pega pelo rabo. Ele pega pelo rabo, volta a ser um cajado. Falamos isso semana passada, né? Bota a tua mão no seu peito. Ele bota a mão no peito, a mão vira leprosa. Tira a mão do peito, a mão fica normal. Tira a mão do peito, olha, depois bota a mão no peito de novo, a mão fica normal. Aí, né, nesse momento, Moisés fala, o Yahvé fala a Moisés: volta lá pro faraó e qualquer coisa joga a vara no chão que ela vai transformar numa cobra, numa serpente. Mas só que a serpente, no Egito, ela era um símbolo era o símbolo da soberania do faraó. Não sei se dá para vocês verem aí, essas duas máscaras, né? A da direita é a do Tutancâmon, a da esquerda eu não sei, não lembro. Mas tem lá na testa a serpente. Então, a serpente tem um simbolismo muito forte para o faraó. Então Deus fala: olha, joga o teu cajado, a tua vara, que ela vai se transformar numa serpente. Aí eles vão. Quando eles jogam a vara, os sábios egípcios jogam também. E também vira em serpente. Então Moisés, Arão, né, joga a vara, o cajado dele no chão, vira uma serpente. E os sacerdotes egípcios jogam também e também vira uma serpente. Só que a serpente, que era a vara de Arão, come as outras, engole todas as outras. Já está aí a primeira demonstração de força. Aí você está falando que tem que sair. A primeira demonstração de força do Deus Yahvé sobre os egípcios, mostrando que a serpente que o cajado de Arão se transformou come a serpente do faraó. E aí, né, nada acontece, o faraó manda o Moisés... André, posso fazer uma pergunta? Pode. Então, no caso, a serpente aí significava o poder? Para os egípcios. Para os egípcios, isso. Tá. Sim. O símbolo de soberania do faraó. O símbolo de soberania do faraó era a serpente. A gente também, se a gente olhar alguma... Eu ia trazer também uma outra foto, numa nesses filmes, né? Cleópatra, ela também usa uma coroa cheia de serpentes em cima, simbolizando que ela tinha o poder de soberana, de rainha. Então, vamos começar aqui com as 10 pragas. Então, o faraó manda Moisés e Arão ir embora, eles vão embora, e aí eles vão voltar. E Yahvé então fala para Moisés: o coração do faraó está obstinado, ou às vezes algumas traduções falam que ele está endurecido, ou que o coração do faraó é pedra. E aí ele não deixa o povo partir, mesmo aquela demonstração das serpentes, uma comendo as outras, da cobra, né? Uma comendo a outra. Então, ele fala para Arão: Arão, todo dia de manhã, o faraó vai para o rio Nilo tomar banho. Todo dia, eu não sei se ele vai caminhar ou se é alguma celebração religiosa, e todo dia ele vai para o rio. Então você vai pegar a sua vara, o seu cajado, e vai colocar ele no rio, vai ferir o rio com ele, essa expressão, e o rio vai se tornar sangue. E o rio, então, fica vermelho. A água do rio se transforma em sangue. E ele diz aqui que toda a água do Egito se transforma em sangue. Tudo. Todos os poços, eles tentam fazer poços do lado do rio, não conseguem água. A água que estava no cantil, que estava nos poços lá, tudo se transforma em sangue. E o interessante é que há uma contradição aí, porque ele fala que os magos de Faraó fazem o mesmo, pegam a água e transformam em sangue. Mas, pô, se tudo quanto é água que tinha ali se transformou em sangue, como é que eles conseguiram água limpa para transformar em sangue? Então, mas acontece aí. E aí o Yahvé fala: ferirei as águas do rio e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios não poderão beber das águas do rio. Aí ele fala: Arão, estende sua mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Então, todas as águas do Egito se convertem em sangue. E o faraó não cede.
Passam-se 7 dias com a água toda vermelha. O faraó fala aqui, né, deve pensar, vou beber vinho, mas mesmo o vinho, a água está amarga, está tudo estragado aqui nessa história. E os egípcios foram para o redor, ele fala aqui, os egípcios foram para o redor do rio para cavar para achar água potável, mas não conseguiram. 7 dias depois, Yahvé fala para Moisés, vai falar com o faraó, deixa meu povo partir para que eu me sirva. Se recusados, deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O rio ferverá de rãs, elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, na casa dos seus servos, do teu povo, nos teus fornos e assadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os seus servos. E as rãs morrem, poluindo tudo. Aí o faraó fala assim, deixa eu... Não, tá bom, eu me arrependo, eu deixo vocês saírem, mas depois ele volta atrás. Ele fala, deixa vocês saírem, quando Moisés sai, ele muda de ideia, não vou deixar ninguém sair. Eu vou pedir agora para vocês que estão com a Bíblia na mão, abrir e ler Êxodo capítulo 8, versículo de 1 a 4. Eu quero que vocês achem. Porque senão só eu falo. Maria Luísa achou, Maria Luísa? Êxodo capítulo 8, versículo 1. 1 a 4. Achei. Tá. Ivana, achou, Ivana? Já tinha até lido. Então, eu vou pedir para a Maria Luísa ler primeiro, depois eu vou pedir... Ivana, fica quietinha, tá? Depois que ela terminar de ler, você lê a sua, tá bom? Lê aí, Maria Luísa. A praga das rãs. Então disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares de deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas assadeiras. As rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés. Dize a Arão... Não, tá bom. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá. Ivana, tem uma coisa diferente, Ivana? Nossa, muita. É que essa Bíblia É católica. É a tua protestante. A Bíblia da Ivana é católica. Lê aí, Ivana. aqui é João Ferreira de Almeida. Lê aí, Ivana. Eu acho que ele é protestante, não sei. É protestante. Disse Yahvé a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Continua? Eu 4. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes, rogai a Yahvé que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir, para que ofereça sacrifícios a Yahvé. Agora, Maria Luísa. Para aí, Ivana. Maria Luísa, agora lê o 5, onde eu pedi você parar. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Dize a Arão. Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, o que aconteceu, Ivana? Esse texto que ela leu agora foi o texto que a Ivana leu. Existe uma diferença entre a divisão dos capítulos e versículos da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Na Bíblia protestante, o capítulo 8, versículo 1, que é da Bíblia protestante, está no capítulo 7, versículo 25. O 8.1 da protestante está no 27, no capítulo 7, 25. Existe uma diferença aí. Então, no capítulo 8, toda vez que a gente lê
Se alguém tiver com a Bíblia protestante, quando eu tô usando a Bíblia católica. Então, toda vez que eu falar um número igual ali, ó, 814, vocês têm que adicionar 4 na Bíblia protestante. Então, o 1 a 4 da Bíblia católica é o 5 a 9 do protestante. Existe uma diferença. É isso mesmo. Tá? Então, só para vocês verem as diferenças que existem de tradução. Quando chega no final do capítulo 8, no 9 em diante, volta a ser tudo igual. Tá? Então, só no capítulo 8 existe essa diferença. Então, para não dizer que eu estou falando das referências erradas, mas existe essa diferença entre a versão católica e a versão protestante. Tá bom? Então, vamos lá. Aí eu falei aí. Essa é a observação que eu estou colocando. Né? Existe diferença de numeração, mas o conteúdo é igual. Então, se a gente pegar o capítulo 7 e 8 das duas Bíblias, ele já é igualzinho. Só muda ali o final do 7 com o início do 8. Que existe uma diferença e tem diferença de numeração. Né? Tá? Bom, a terceira praga, que para mim é o 8.1, e para Maria Luísa, qual é a terceira praga? Piolhos. Piolhos. Então, assim, existe uma grande diferença entre uma praga e outra. Entre uma Bíblia e outra. Só essa diferença de coisa. Para mim, na 8.12 a 15, para a Maria Luísa, vai ser do 16 mais 4 ao 20. Tá? Essa que é a diferença. Do 16 ao 19. Aí ele fala assim, tem algumas Bíblias que falam em piolho, outras falam em mosquito. O motivo disso é porque, em hebraico, né, a palavra, deixa eu falar o nome, Ken, K-E-N, ela pode ser referida como piolho ou como mosquito. Na Bíblia do Jerusalém, eles falam mosquitos. Mas nas Bíblias protestantes, todas falam em piolho. E eu estive olhando aqui todas eu acho, inclusive, algumas traduções em grego da Bíblia hebraica, piolho é melhor do que mosquito. Então, eu vou chamar de piolho, apesar de que na Bíblia católica está escrito mosquito. Depois eu vou explicar por que piolho é melhor do que mosquito. Tá? Então, aí fala para o Arão bater no pó da terra, e esse pó, bater com cajado na terra, e o pó se transforma em piolhos. Os magos não conseguem não conseguem imitar. Né? Então, vamos ler aqui. Diz o Senhor a Moisés, diz a Arão, o Senhor fala para Moisés fala para Arão, estende o teu bordão, tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra. Arão fez assim e ficou cheio de piolho. Houve muito piolho nos homens e no galho, e todo o pó da terra se transformou em piolho. E os magos, mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, não conseguiram fazer. Então os magos falam para Faraó, isso é dedo de Deus. Mas o Faraó não cede. O coração do Faraó está duro, como Deus havia falado. Bom, a quarta praga são as moscas. Essa praga das moscas é muito interessante, porque ela só atinge os egípcios. Né? A quarta praga, só atinge os egípcios. E aí ele traz um monte de mosca. Aí, só que é interessante, né? A partir da quarta praga, já é Moisés que vai lançar a praga, não é mais Arão. As 3 primeiras pragas, é Arão que lança as pragas. Essas 3 primeiras pragas, vamos falar assim, elas têm alguma coisa a ver com água. Né? A primeira é a água, a segunda é água em sangue, a segunda é rã, e a terceira é piolho, que não tem muito a ver com água, mas tem a ver com ar. E o Moisés, segundo alguns exegetas aí, como ele veio da água, o nome dele em hebraico também está relacionado com água, ele se relaciona com água, ele não se envolve com essas pragas, mas a partir daí, das moscas em diante, é Moisés mesmo que lança essas pragas. E interessante que essa praga das moscas só atinge os egípcios, só atinge um povo. Né? Não atinge os israelitas. O faraó pede clemência. Pelo amor de Deus, perdão. Liberta o povo de Israel,
e depois volta atrás. Logo depois, vem a peste dos animais, uma doença, que os animais começam a morrer. Só atinge os rebanhos. Né? O que é interessante, né, que essa peste dos animais afeta. As moscas só atingiam. Era um incômodo ainda era um incômodo. A peste dos animais começa a matar o rebanho, então eles começam a ficar sem comida, sem proteína. Já tinham morrido todos os peixes na peste do rio ficar vermelho. Depois, as rãs se multiplicaram, daquele cheiro horroroso. Depois apareceram os piolhos, que deve ter sido horrível. Imagina você ficar com piolho. E depois apareceram as moscas, provavelmente vinda das rãs mortas. E depois apareceu a peste de animais, morreram os animais. Então, eles estão sem comida. E o faraó não cede. Mas interessante que Yahvé distingue os dois povos. Eu coloquei aqui um mapa. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou tentar botar aqui um. Essa cidade aqui, ó, Ramessés, alguns lugares falam em Pi-Ramessés, era onde ficava o faraó. E o povo israelita ficava em Gósen, ou Goshen. Eles ficavam longe. Então, as pragas ficavam concentradas aqui, não onde o povo morava, o povo israelita morava. As úlceras. Aí, de novo, só atinge os egípcios, inclusive os magos. E os animais domésticos já tinham acabado com o gado. E aí vem as úlceras, que atingem também os animais domésticos, os gatos, cachorro, tudo afetido, tudo é afetado. E o faraó não cede. Aí acontece aqui uma coisa interessante no capítulo 9. Deixa eu achar aqui. 9, 13 e 35. Ele pede para o Arão, pegar as cinzas do forno, jogar as cinzas para cima. Quando ele joga essas cinzas para cima, começa a chover granizo. Aí cai pedra e fogo, ou relâmpago. O Deus Yahvé pede para os israelitas se esconderem. O faraó pede perdão, mas não cede. As cinzas, uma coisa interessante é que as cinzas representavam luto, representavam também a doença quando a pessoa está quase morrendo. Está quase morrendo, essa doença ela é representada por cinza. E o granizo, né, quando você fala em granizo, ele está ofendendo vários deuses. A deusa Ísis, que é a deusa da natureza, o deus Sete, que é o deus das tempestades, o deus Nut, que é o deus do céu, e Osíris, que é o deus do fogo. Então, todas essas coisas acontecem e é tudo uma ofensa para os deuses do Egito. Né? A peste, né, que afeta as vacas e os bois, a vaca tinha um deus vaca, que era Rates, e tinha um deus touro, que era o Apis. É como se estivesse matando os deuses do Egito. Então, os piolhos, eu esqueci de falar, né? Os egípcios, eles tinham muita preocupação com limpeza. E o pessoal raspava a cabeça, inclusive as mulheres, por isso que eles usavam peruca, porque eles tinham muito medo de piolho. Então, o piolho, imagina, um povo que tinha medo de piolho, acontecia uma praga de infestação de piolho. Então, eu fico imaginando o inferno que deveria estar sendo para aquele povo ali. Então, as cinzas e as úlceras eram todas conectadas pelo ar. Então, esses deuses que estavam ligados ao ar, à atmosfera, também foram todos ofendidos. Aí vem os gafanhotos. Né? Os gafanhotos, eles atacam um deus chamado Min, o deus das colheitas. E o gafanhoto come tudo. Tudo. Mas só come a colheita dos egípcios. E aí acaba com a comida de tudo, de todo mundo. Fala, Maria Luísa. André, acho que eu descobri porque eu tenho pavor de gafanhoto. Eu tenho pavor, aquele bichinho, me dá um desespero quando eu vejo. Meu Deus do céu. Será que você estava lá na praga? Os gafanhotos comendo tudo.
Eles Olha, não sobra nada. eu fico até gelada quando eu vejo o gafanhoto, mas é por causa daquelas terrinhas que ele tem nas patinhas lá, né? Aquilo me dá uma aflição. Eu acho que eu descobri por quê, sabe? Não, e aí ele fala, na descrição, eles falam assim: os gafanhotos vão encher essa casa de vocês, vão comer tudo, vai à casa dos seus oficiais, todos os egípcios. Não vai ter lugar para ninguém falar, até os antepassados vão sofrer com. Ele fala aqui, até os antepassados vão sofrer com os gafanhotos. Aí o faraó pede perdão, aí Moisés acaba com a praga, manda embora os gafanhotos, e depois o faraó volta atrás, de novo. Aí acontecem as trevas. Né? O Deus Sol é o Ra. Né? O Ra. Lembra que tinha aquela. Baby Consuelo falava assim, Ra! Né? Era o Deus Sol, mandava luz, Ra! Então, ofende o Deus Sol, trevas por 3 dias. E Ra, o Deus Sol, era o Deus principal. Era o Deus. O faraó se autoproclamava filho de Ra. Então imagina 3 dias de treva. Ou já não tinham, eles tinham tido água envenenada, tinha rã em todo lugar, tinha piolho, teve mosca, teve úlcera nas pessoas, o gado morreu, os animais domésticos morreram, os gafanhotos comeram a colheita toda, choveu pedra no meio do deserto, chuva de granizo, raio, e depois treva, escuridão. O negócio está feio ali, né? Caos total. Caos total. Aí vem a última praga. O anjo da morte. E aí a gente sabe que o anjo da morte vai também matar somente os primogênitos dos egípcios. Na história, Deus manda os israelitas sacrificarem um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral da porta. Que o anjo da morte iria passar, mas iria pular as casas que tivessem. André, posso falar um instantinho? Pode? Tem aqui, sempre no final de todas as pragas, está assim, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Foi Deus que endureceu o coração do faraó ou foi só na minha Bíblia que tem isso? Não, na sua Bíblia está certo, na de todo mundo tem isso. Eu vou falar sobre isso mais na frente, mas deixa eu chegar lá. Tá. Sabia, né? Não, tá certo, isso mesmo. É bom que leu, tá vendo? O pessoal quando lê. Aí, então, o anjo da morte pura a casa dos israelitas. Aí acontece a morte dos primogênitos, só morrem os primogênitos do Egito, filhos dos escravos e do gado, incluído. Só uma pausa. Já não tinha morrido todo o gado? Como é que ainda morre o primogênito do gado? Mas sou só eu sendo chato. E aí o faraó vai lá e liberta todo mundo, mas Deus endurece o coração dele, ele muda de ideia de novo. Bom, essa aqui foram as 10 pragas. Eu vou fazer uma comparação aqui agora das teorias científicas. Eu achei 2 teorias científicas. Uma teoria do desequilíbrio ecológico e uma teoria de que houve uma erupção vulcânica do vulcão chamado Santorini. Esse vulcão, acho que é na Grécia, né? Fica a 700 quilômetros de distância ali. E aconteceu essa erupção gigante, porque hoje o Santorini é uma ilha. As pessoas moram dentro, tem um monte de casa, é lindo aquilo ali, cheio de casas moram dentro do vulcão, nas paredes do vulcão. Mas ele explodiu na época lá, em 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos na época. Há 3.000 anos atrás, mais ou menos na época 3.000 anos atrás, mais ou menos na época do acontecimento aqui de Moisés. Então, pelo desequilíbrio ecológico, pela teoria do desequilíbrio ecológico, havia essa proliferação de algas vermelhas tóxicas. E isso acontece até hoje. De vez em quando acontece um desequilíbrio qualquer e a água do rio Nilo e de outros rios ali ficam vermelhas. Já o pessoal que fala da teoria da evolução vulcânica diz que, por causa da erupção, houveram terremotos naquela região. E do chão abriram fissuras que saiu um gás que se misturou ao ferro do rio. E esse ferro oxidou e o ferro é vermelho. E aí esse gás oxidando o ferro, esse ferro que saiu ali, fez o rio ficar vermelho e aí matou toda a vida no rio. As rãs, né? As toxinas das águas, desequilíbrio ecológico. A toxina das algas fez com que os sapos
deixasse um rio natural. E aí, a erupção vulcânica fala que o gás liberado pelas fendas deixa a água sem oxigênio, aí as rãs saem da água. Piolho. A infestação de piolho ocorre devido à falta d'água, de água limpa. Tanto na teoria do desequilíbrio ecológico, quanto da erupção vulcânica, fala a mesma coisa. Sem água, sem limpeza, a higiene fica comprometida. E o piolho já era endêmico no Egito. E aí houve aquela infestação lá, que parecia uma invasão, uma praga de piolho. As moscas se multiplicam por causa da morte das rãs. E a peste, um dos culpados seria uma mosca de estábulo, que carrega um vírus fatal para vaca e cavalo. Também por causa da morte das rãs lá, tem muita mosca, e aí tinha a mosca do estábulo que tinha vírus e começa a matar todo mundo lá. Por consequência da multiplicação de insetos, aparecem as úlceras. Já pela teoria do desequilíbrio ecológico. Pela teoria da erupção vulcânica, esses vazamentos de gás causaram bolhas. Inclusive, eles falam de ocorrências atuais na África, esqueci o nome, foi na Etiópia, que aconteceu uma coisa parecida, que houve uma erupção vulcânica, um terremoto, saiu gás do chão e esse gás causou bolha, erupções, úlceras nas pessoas. E a chuva de granizo, muito maior do que o normal, aconteceu por algum motivo, naquela época, pela teoria do desequilíbrio ecológico, tem nada a ver com água, com nada, calhou de chover muito forte com granizo, e na erupção vulcânica, as cinzas do vulcão, em contato com a atmosfera, provocaram uma chuva de fogo e gelo, e relâmpago. O clima desequilibrado aumenta a temperatura e força os bichos a migrar, uma coisa muito comum na África, essas nuvens de gafanhotos que vão andando e vão comendo tudo, que deixa a Maria Luísa com medo. Nas duas teorias. E, na teoria das trevas, né? Sobre as trevas, a teoria do desequilíbrio ecológico fala de tempestade de areia, ou de um eclipse solar, ou até o próprio enxame de gafanhoto foi tão grande que ficou escuro. Já a teoria da erupção vulcânica fala que as nuvens de cinza do vulcão deixaram tudo escuro. Então, assim, eu gostei dessas duas teorias. Eu ficaria com a mistura. Eu acho que aconteceu... Provavelmente as duas coisas aconteceram ali na época, né? E a teoria da morte dos filhos primogênitos. No desequilíbrio ecológico, eles falam que os filhos mais velhos comem antes dos irmãos mais novos. E eles comeram, então, comida estragada. Como os gafanhotos comeram tudo, foi tudo estragado, a comida que estava estocada, e por causa de chuva, por causa de seca, por causa disso, tinha muita fungo. E esses fungos podem ser venenosos, e aí os primogênitos comeram primeiro e morreram. Já pela erupção vulcânica, dizem que como os filhos mais velhos dormem mais próximos do chão, quer dizer, os beliches, né, as camas no chão, são dos mais velhos, os gases que vazaram, que seriam dióxido de carbono, se deslocam junto ao solo, matando aqueles que estavam dormindo perto do chão. Então, né, essas são as teorias. Eu acho que a gente já viu tudo aqui que tinha que ver sobre as pragas. Agora vamos começar a fazer uma análise do que aconteceu. São 9 horas, estou bem no horário. As pragas. Fala, Regina. O som está desligado. Você pode me dar uma parte, por favor? Pois não. Dona Isaura é sua mãe? Minha mãe. Olha, eu fiquei tão feliz quando você se dirigiu a ela. Então, eu queria deixar um abraço aqui dessa emoção de você poder estar nesse estudo e a sua mamãe junto. Olha que alegria. Bênçãos para vocês. Muito Obrigado. obrigada. Então vamos lá. Progressão das pragas. Aí, mãe, tá vendo? Ganhou um beijo. Então, uma coisa interessante aqui. Essas pragas, eu tenho que pegar mais cola aqui. Elas afetam primeiro a natureza inanimada. O rio Nilo era o coração do Egito. Era a fonte principal de prosperidade do Nilo. Então, quando essas pragas afetam o Nilo, o dia a dia fica afetado. Né? O dia a dia vai embora. Depois, eles vão, né? As pragas atacam os animais pequenos, rã, mosca e piolho.
mais ou menos daninhos, que ainda não causam a morte. Então, primeiro, coisas assim, coisas do dia a dia, atrapalha, falta d'água, né? Depois, os animais pequenos, as rãs já está incomodando o bicho, assim, né? Fala que tem rã na cozinha, em cima da comida, no fogão, né? Incomoda, começa a incomodar, mas ninguém está morrendo ainda. Depois morre o gato. E depois, tanto as pessoas como os animais ficam cobertos de úlcera. Então, já afeta a proteína. Sobrou só a comida vegetal. Vem chuva de pedra, que já mata algumas pessoas. Quem mora no campo já, né, atrapalha. E estraga as plantações. E o que sobrou de plantação vem o gafanhoto. E os gafanhotos vão lá e comem todo o resto. Então, quando chegam os gafanhotos, acabou tudo. Não tem mais nada. Aí depois vem as trevas, que são tipo, parece, né, nesse relato aqui, eles mostram que as trevas é como se fosse um retorno ao caos original. Quando lá na Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no início era o nada, né? Não tinha nada. É isso que está se reportando essa narração. Então, essa narrativa das pragas, é uma narrativa progressiva. E o que é interessante, como a mamãe falou, é aquele negócio do coração lá, do endurecido do faraó. A gente vai chegar lá. Então, se a gente olhar para as pragas, fala, Zé Carlos. Bom, André, só curiosidade. Você tem mais ou menos a ideia de tempo dessas pragas? Tem, porque na própria Bíblia ele fala, né? A primeira praga durou 7 dias, depois mais não sei quantos dias. Tem que ir lendo, tem que ler o texto. Tá? Tem que ir lendo o texto. Mas eu acho que tudo ali, eu não fiz a conta, não. Mas deve ter demorado aí, sei lá, um mês. Não é rápido. Pô, imagina. Não sei, tem que fazer a conta. Pode ser que eu esteja totalmente enganado. Não, Mas tudo bem. Não, eu cheguei a ler alguma coisa assim, dos 7 dias e tal. a primeira 7 dias, depois no dia seguinte apareceu a rã. Aí, né, aí deve demorar uns 2 dias, o faraó reclamou. Aí, né, depois apareceu o piolho. Aí vai, é por aí. Correto, valeu. Obrigado. Não. Então, se a gente olhar, cada praga como se fosse um processo de obsessão. Vamos pensar aqui. Lembra que a gente viu que as primeiras pragas eram as coisas do dia a dia? Como é que começa a obsessão? A obsessão ela não começa com uma ideiazinha assim, alguém tá uma coisa começa a te perturbar, né? Assim, não tá bom, né? Hoje não estou a fim de ir no centro, hoje eu não vou assistir a reunião lá com o André lá, né? Depois, a segunda praga, a terceira praga é a praga do piolho. O que o piolho faz? Gruda na cabeça. O que é uma ideia fixa? A ideia fixa fica na tua cabeça. Na tua cabeça. Fala, Maria Luísa. E o piolho também faz o desassossego, né? Desassossego. Que o espírito, infelizmente, né, pela obsessão, tira o sossego espiritual de qualquer um, né? Então, primeiro é só uma influência. O segundo já é uma obsessão leve. Né? Uma obsessão leve. Que é o piolho. Aí, essa separação... Depois lembra que tem umas pragas que só acontecem no Egito? Não acontece onde está o povo de Israel? Que eu mostrei o mapinha, né? Que está lá em Goshen, e o outro está em Pi Ramsés. Então, essa separação mostra que, mesmo quando a gente está num ambiente ruim, se a gente estiver protegido por Deus, vamos falar assim, a gente não sofre a praga. A gente não é influenciado. Olha só que interessante. Aí depois, se a obsessão começa a ficar muito, muito pesada, né, ela começa a vir para o corpo, que é, não me afeta, mas aquele que é afetado começa a vir para o corpo, a ponto de ter úlcera e peste, né? E aí, o mundo vira um caos. Porque você já está tão envolvido na obsessão, né, que já você está fascinado com aquela obsessão, que você fala, o mundo acabou, não dá mais, não vou desistir. E aí, né, a gente chega no ponto final lá da última praga, né, da morte do primogênito, a pessoa já está num efeito de possessão, que ela deixa de ser dona do próprio andar, porque tem um espírito obsessor já tomando conta de todas as minhas atitudes.
Então, as pragas do Egito podem ser vistas como etapas de um processo obsessivo. Outra visão que a gente pode dar, o processo de depressão. Pensa bem, a praga 1, 2 e 3 é o rio do sangue, a invasão de rãs e os piolhos. A gente pode imaginar que seria, como a gente falou, né? O meu mundo está ruim, as coisas estão ruins, eu fico triste, nada eu gosto, né? Eu não quero beber nada, eu não quero comer nada, já é uma depressão leve. As pragas 4, 5 e 6, as moscas, a peste dos animais e as úlceras. Eu já não como proteína, já não quero me levantar, já estou me sentindo doente. Depressão forte. E depois vem o granizo, gafanhoto, trevas, a pessoa entra numa depressão profunda. Depois vem a décima praga. As pragas também podem ser vistas como um roteiro de expiação. Porque se a gente vê, né, o faraó, né, ele vai lá, recebe lá a aflição, sofre, pede perdão e faz de novo. Aí vai lá, sofre, pede perdão, faz de novo. Quantas vezes que o faraó sofreu, voltou atrás e depois fez de novo? Né? Não libertou o povo. Até na última praga, ele faz isso. Então, o faraó, aí nessa história, ele representa o nosso orgulho. Quando Deus fala, né, quando na Bíblia fala que Deus endureceu, né, o seu coração, né, que é a pergunta lá da minha mãe, quantas vezes, vamos pensar, por que o faraó, Deus não podia falar para ele assim, faraó, libera todo mundo e pronto? Deus não é todo poderoso? Deus não é onisciente, onipresente? Ele não pode fazer tudo? Né? Quando fala que Deus endureceu o coração do faraó, eu pesquisei exatamente isso, mãe. Sabe o que eu descobri? Essa expressão, ela é uma expressão idiomática. É como se fosse eu falasse assim, engolir sapo. Ninguém engole sapo. Né? A gente não engole o sapo, mas você fala, fulano então engolindo o sapo. Choveu canivete. Não está chovendo canivete, mas está chovendo forte. E essa expressão, Deus endureceu o coração, às vezes fala coração de pedra, algumas traduções, significa Deus escreve certo por linhas tortas. Por quê? Pelas linhas tortas do faraó. Na verdade, fala que o faraó escrevia com linhas tortas. Porque o faraó usa o seu livre-arbítrio. Deus não vai impedir a gente de fazer as coisas. Como não impediu, porque era muito mais fácil Deus ter simplesmente tirado o povo de Israel de lá. Precisava daquelas pragas todas? Pensa bem. Por que Deus e o faraó ficaram brigando? Será que Deus desceu ao nível do faraó? Não é? Essa é a história, né? Deus está brigando com o faraó, mas não é isso. Não é isso que acontece. Essa história é, de novo, um símbolo. É um símbolo de tudo que eu falei aqui. A gente falou, é o símbolo das etapas de obsessão, é o símbolo das etapas da depressão, é um símbolo do nosso processo de expiação. É tudo símbolo. Inclusive, o faraó simboliza o nosso orgulho. Porque a gente faz o que a gente quer. O faraó faz o que ele quer. E Deus sempre manda para a gente, né? De novo aquele negócio do bem e do mal sofrer. Deus manda para a gente as provas, as expiações que a gente precisa passar. Mas, às vezes, nós não queremos passar por aquelas provas. E a gente luta contra isso. E enquanto a gente não resolver aquele problema, a gente vai sofrer de novo. A gente vai sofrer de novo. Até a gente aceitar aquela história. Bom, deu pano para a manga, porque Maria Luísa, Jalile e Ivana querem falar. Então, primeiro, Maria Luísa, fale. Maria Luísa, teu microfone está fechado. Desculpa. Se você ler esse pedacinho, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, para mim, eu penso assim, né?
o faraó endureceu seu coração diante do que o Senhor queria, que era o que acontecia mesmo, né? Então, não é Deus que endureceu o coração do faraó. O faraó endureceu seu coração diante do que Deus pretendia, queria, né? Porque o faraó, é isso que eu estou falando. O faraó, Deus escreve certo por linhas tortas. É isso que eu queria saber. Por falar. É Deus, a metáfora, né? É a metáfora. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque o faraó usava o livre-arbítrio dele, só que ele, em vez de fazer a coisa certa, ele fazia pela linha torta. No final, o povo de Israel vai sair. Mas enquanto ele está lutando contra Deus, né, com o coração duro, ele estava ali na linha torta. Ele estava tortuoso, ele estava usando o livre-arbítrio dele contra o que Deus queria. É a mesma coisa da serpente lá do Caim e do Abel, Caim do Abel não dá, Adão e Eva no paraíso. Né? O projeto da serpente era desafiar Deus. E, de novo, está aqui. Eu falei lá no início, né? A serpente representa o poder do faraó. E, de novo, o faraó está ligado à serpente, que a serpente é quem vai contra Deus. É isso que eu ia falar, André. Se eu leio, Deus endureceu o coração do faraó. Em vez de Deus endureceu, eu usar, Deus vai deixar o faraó usar o seu livre-arbítrio. Exatamente, é isso aí. Jalile, fala, Jalile. É isso aí, eu vejo assim, não é nem que Deus estava testando, é a misericórdia divina. Vou te dar mais uma chance de você escolher o melhor, entendeu como é que é? É essa situação, sempre respeitando. Olha, pensa bem, né? De novo, é o livre-arbítrio, eu achei interessante que é por aí, né? Dando oportunidade, né? Então, a história lá que ajudou uma pessoa 10 vezes, aí, agora deixa ele andar por ele mesmo. Não tem uma história dessa espiritualidade, tem um desses livros aí que fala isso. A 10ª vez, ajudou 10 vezes, a pessoa continuou no erro, deixa caminhar agora sozinho, entendeu? E você vê as consequências das suas escolhas. Então, assim, quando eu vejo as 10 tentativas de que vê se você pensa agora melhor, ainda dá tempo de você mudar, entendeu? É interessante colocar isso do livre-arbítrio. São as nossas reencarnações, né? Sim, Errou, sim. vai, volta, vai consertar. Não, é engraçado que é isso. Quanto mais ele usa o livre-arbítrio de forma inadequada, pior vai ficando a situação. Isso aí. Deixa a Clarice falar. Cada vez vai piorando, mas não é Deus que está fazendo isso, é ele que está fazendo as escolhas erradas, né? É isso. Ação e reação, né? É isso aí. Clarice, fala. Tá. Então, quando eu estava lendo aqui antes, né, eu percebi isso, porque no início fala, na minha Bíblia está assim: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Ou seja, Deus já sabia, né? Ele só deixou ele. E na hora que eu estava lendo, foi muito engraçado, que eu falei, caraca, cara, ele está errando. E ele vai, arrepende e faz de novo. E faz 10 vezes, né? Aí eu vi exatamente isso, livre-arbítrio. Adorei. André, show. Muito Não, bom. mas não tem mais coisa, sabe por quê, Clarice? Porque você vê, ele fala assim, me perdoa. Aí Moisés perdoa. Aí ele volta atrás. Ele pede perdão. Eu fiz errado. Aí depois, eu fiz errado, desculpa. Para com a praga aí, para com a praga. Depois ele volta, faz de novo. Vocês conhecem gente que faz isso? Machuca a gente e depois pede perdão. Aí você perdoa, depois machuca de novo. É o tal do arrependimento que não é sincero. É aquela coisa, né? Perdoa 7 vezes, 70 vezes, no nosso caso. Perdoar 7 vezes, 70 vezes, porque a gente, às vezes, a pessoa erra com a gente, né? Aí vem, se arrepende, fala, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Esse é pelo orgulho, né? Esse é pelo orgulho, né? Mas isso mostra, mas olha só, isso mostra que o fato de pedir perdão e você dar, se você voltar atrás, você vai sofrer. E pior. O sofrimento faz parte da lei, né? Faz parte da lei. Então, né, esse Deus onisciente, onipresente, impõe, então, o castigo, eu botei entre aspas. O castigo é resultado da lei. Né? Aí vem as pragas, né? As aflições. As aflições são
a consequência das nossas atitudes. Clarice quer falar ainda? Mamãe quer falar? Isso, as consequências, né? Meu pai falava, você pode fazer o que quiser, mas tem o saquinho de consequência. Exatamente. Verdade. Fala, mãe. Tem um pedaço aqui que diz assim: o Senhor disse a Moisés, grandemente irá. Não. O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. O que é isso? Onde é que está isso, mãe? No finalzinho, no finalzinho mesmo. Mas assim, mas me diz qual No ano do 11. 11? 9 versículo 11. 11. Lá no 9. 9, 11? Não, é mais. Não, 11 e 9. 11, 9. Tá. É do finalzinho, de Jerusalém, a Bíblia, está lá. Não é de Ave Maria. A minha está no Jerusalém. Faraó não vou. Yahvé, na morte dos primogênitos. Né? Isso mesmo. Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante de Faraó, mas Yahvé endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou os israelitas partirem da sua terra. Mãe, isso é a mesma coisa. Ele é sempre mostrando que o Faraó podia fazer o que ele queria. A gente pode fazer o que a gente quer. Então, isso foram lições que ele estava dando, né? Lição que ele está dando. A gente, mesmo Deus fazendo os prodígios, porque os prodígios de Deus, a gente que não enxerga. Eu falei hoje de novo isso de tarde, né? Deus atua o tempo todo com a gente, em nosso favor. Mesmo quando diz não. Mesmo quando vem uma praga, quando vem uma aflição, é Deus ajudando. Só que a gente entende como ruim. O nosso problema é que a gente enxerga as coisas que nos machucam como coisas ruins. Olha, é muito ruim sofrer. Eu não gosto de sofrer, eu detesto sofrer. Mas os espíritos dizem para a gente, se você não sofrer, você não evolui. A gente sofre para resolver o problema do passado. Então, imagina uma pessoa orgulhosa que sofre. Olha, primeiro, ela é tão orgulhosa que as coisas do dia a dia dela, ela é rica, poderosa. Começa a contar tudo errado no dia a dia dela. Depois vem um troço que começa a incomodar ela como se fosse um piolho. Depois vem um troço com cheiro ruim, igual rã ficando podre. Depois ele perde os dentes, acontece uma coisa, dor de dente, não consegue mais comer comida, proteína. Só consegue comer mato. Só consegue comer vegetal. E aí não gosta de vegetal. Aí é obrigado a comer isso. É isso. A gente não sabe as coisas ruins que vêm para a gente, o que nós temos que aprender com aquilo. André, esse é o roteiro das pragas do Egito. André, Yahvé endureceu o coração do faraó. Nisso, ele fez isso porque Deus fez com que ele ficasse endurecido. Não. Esse endureceu teria uma outra tradução? Não, é isso que eu estou falando. Essa expressão é uma expressão idiomática, igual eu falei no início. É como se fosse dizendo que está chovendo canivete. Fulano teve que engolir sapo. Essa expressão significa, mal adaptando, né? É como assim, Deus escreve certo, mas por linhas tortas. O Deus escreve certo, mas o faraó quer escrever por linhas tortas. Seria exatamente isso. Deus quer o certo, mas o faraó quer a coisa errada. Então, aí significa que o coração do faraó está endurecido. Não é que o Senhor... O faraó não soube ler o que Deus estava escrevendo. Exatamente. É como se fosse o nosso orgulho. O nosso orgulho endurece nosso coração. O nosso orgulho faz com que a gente não olhe para o problema do outro. É o problema dele que se dane. Né? O nosso orgulho que faz com que o nosso coração fique endurecido. Jalília, a gente tem que terminar, gente. 9h25. Microfone. Quando ela fala ali que Deus endureceu, eu entendo assim, cada vez que Deus dava uma chance para ele abaixar o orgulho, né, e aceitar, mas ele ficava endurecido, é como se você provoca. Quando você provoca o orgulhoso, ele fica pior, gente. Não é isso? Ele não aceita. Então, o que acontece agora? Ele não aceita e se rebela. Cada vez que você, né, uma pessoa pacífica, uma pessoa belicista, cada vez que você vai tentar falar uma coisa na paz, ele vem com mais raiva. Então você vai endurecendo, né? Assim, você não adianta discutir com uma pessoa que não está querendo discutir, que está querendo discutir. A pessoa que tem o coração dura não aceita e se rebela. Isso. E quando ele fala aqui, que Deus sabia que ele não ia aceitar, é aquele negócio lá da Gênesis da presciência. Ele estava no alto da montanha, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que o faraó não vai. Que ainda vai demorar muito para esse orgulho ser quebrado, entendeu? É por aí também, né? É isso aí. Então, Deus não vai invadir a sua esfera de ação para tomar a decisão por você. Isso é que ele mostra também.
Mas Porque a Deus- justiça, né, vai ser aplicada. a justiça vai ser aplicada. Então, a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, o que Deus faz? Ele educa através das consequências positivas que homologam, que confirmam a nossa escolha de ação, ou das consequências negativas, que nos obrigam a refazer a mesma escolha. Né? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que fazer aquilo de novo. Então, assim, olha, se você não libertar o povo de Israel, vou mandar uma praga. Ah, vai embora. Mandou uma praga. Você vai libertar? Se você não libertar, vou mandar outra. Ah, né? Por isso, as consequências negativas da escolha de ação dele faz com que ele repita. Então, ele vai repetindo. O processo vai repetindo e só vai piorando, 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 piorando. Né? Por quê? Ele escolheu a sementeira. Ele agiu na sementeira. E o determinismo da justiça divina colocou a colheita, que é o sofrimento. E é o que acontece com a gente quando a gente age como o faraó. Só Vem que o hoje a faraó. gente tem outro entendimento, aí a gente interpreta de outro jeito. É igual o Haroldo fala que o Antigo Testamento é uma compilação de tudo que é M que a gente fez no processo de evolução. Ô, André, Entendeu? Eu Oi. entendo o sofrimento sempre como uma oportunidade de escolha diferente. Então, ali, ou de consequências negativas que nos obrigam a refazer a escolha, não a mesma. Você vai vivenciar aquilo que para você tentar mudar a tua escolha. Se você continuar na mesma escolha, você vai continuar tendo mais aflições, entendeu? Eu entendo a aflição como só, você até agora errou. Você não quer trocar sua escolha, não? Você não quer partir para uma escolha do bem? Entendeu? Então, acho que ali, refazer a mesma escolha é refazer a escolha, né, não? Olha, o Haroldo Dutra ele fala sobre isso, ele fala assim, a gente tem algumas pessoas, né? As pessoas, vamos dizer assim, o que está retratando ali nas 10 pragas é assim, uma compulsão por repetição. Repetição de padrão. Né? Esses padrões, hábitos nocivos, eles são que a gente vai repetindo de maneira compulsiva. Se a gente não tomar cuidado, você vai entrar no círculo vicioso. Esse que é o problema. É o tal do atavismo, né? O atavismo, né? Você fica repetindo, é a compulsão. E o segundo ponto que ele fala é que liberdade dá trabalho. Para você, agora está falando dos israelitas. Né? Porque logo no início, o pessoal lá, os escribas, reclamam com Moisés. Poxa, Deus não podia só tirar a gente daqui? A primeira coisa que eles falam lá, lembra? Quando Moisés vai lá e joga o cajado, que ele transforma em cobra, e ele come as cobras dos outros lá, os escribas reclamam com ele, poxa, Deus não podia deixar a gente sair? Gente, liberdade dá trabalho. Dá trabalho. Tem que lutar por ela. André, boa noite. Vai cair. A minha bateria acabou. Eu vou terminar, Paulinho. Eu vou terminar. Se ninguém tiver Mas mais essa nada... questão, né, André, que tu falou aí rapidinho, da questão dos padrões, isso são coisas que a gente tem que dar conta, de preferência, tentar mudar nessa reencarnação. Porque às vezes a gente fica no mesmo padrão por muitas reencarnações, fazendo a mesma coisa, a gente não consegue mudar. Às vezes a gente vem 10 reencarnações para mudar um padrão e não consegue. Então, por isso é importante a gente observar, né? Onde que a gente está, que nem diz o outro, em que praga a gente está metido, né? Vamos dizer assim, não é? Qual é a nossa praga? Né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, porque algumas Bíblias, em vez de praga, traduzem como sinais. É a que eu vi aqui também. Sinais. Porque, às vezes, a praga ela não é uma coisa ruim, ela é um sinal que tem alguma coisa errada. Isso aí. E a gente não vê os sinais. Fala, Zé Carlos. Exatamente. Então, nós como coletividade mundial, quer dizer, nós já estamos sofrendo as aflições, esses sofrimentos, aflições, pelo mau uso do que Deus nos ofereceu, porque nós estamos usando mal essa parte ecológica. Né? E está todo mundo já querendo mudar determinadas atividades, né? A forma de usar, para que a gente tenha um mundo melhor. E as consequências estão surgindo cada vez mais violentas. Né? Evidente e violenta, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo. Mas você vê, você falou você estava falando das consequências ecológicas, né? Agora eu perdi. Não, a gente, assim, as coisas... a Terra está evoluindo, mas você lembra, o próprio... Eu esqueci. A gente teve uma praga há pouco tempo, que foi o Covid. Correto. O Covid foi uma praga por quê? O que o Covid fez? Fez com que a gente ficasse preso, confinado, dentro de casa, isolado, sem poder trabalhar. Algumas pessoas perderam até o sustento. Né? Então, atrapalhou o cotidiano da tua vida, a primeira praga. Não deixou... Algumas pessoas perderam a alimentação,
a praga lá da comida, né? Porque não tinha dinheiro, vai viver de quê? Então, assim, a gente ficou doente, morreram pessoas da família, os mais velhos, né? Morreram os mais velhos. Foi uma situação muito parecida. Que a gente... Coletiva. Coletivo. É. Então, a gente viveu ainda há pouco tempo uma situação muito parecida. Então, a gente, né, o que a gente tem que entender é como que... O que é difícil para mim particularmente, é perceber esses sinais de que o que a gente está fazendo é certo. Né? É igual, por exemplo, as guerras. Por que elas acontecem? Porque aquela coletividade continua mantendo o mesmo padrão e resolver os conflitos através da guerra. Eles não conseguem fazer diferente. Né? Então, não muda o padrão. Né? Isso aí. Eu vou só encerrar a gravação, gente. Tá, já está na hora também.